O Cruzeiro do Caio Jorge também tá focado para a partida de domingo, momento importante, são 6 jogos sem perder na temporada, 5 vitórias e um empate. Por isso, vamos para a Toca da Raposa, onde está Roger Cazé. Olha, de brusinha de manga curta, esquentou aí, Cazé. Cruzeiro vai ter Lucas Romero de volta, né? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Um mar de tranquilidade aqui na Toca da Raposa nessa última semana, o time vive uma fase muito boa. Hoje o time fez o penúltimo treino antes da partida e eu falei nesse mar de tranquilidades porque não tem nenhum problema físico recente no clube, além dos jogadores que estavam já no departamento médico. Então força quase máxima para o técnico Leonardo Jardim preparar essa equipe para o clássico tão importante. Para esse jogo no Mineirão, 60 mil torcedores são esperados e os últimos ingressos ainda estão sendo vendidos. Então o torcedor que tiver a fim de ir ao Mineirão precisa ficar esperto e resolver isso ainda hoje, hein? Falando em mar de tranquilidade e noticiário positivo do Cruzeiro, Lucas Romero está de volta à equipe e está muito perto de renovar o contrato depois da partida da Sul-Americana. Ele deu uma entrevista dizendo que está muito perto de renovar o contrato que termina no dia 31 de dezembro. Então significa que já em julho ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Sendo assim, Lucas Romero vai ficar 224 jogos, o gringo, hein? É muita coisa. Roger, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Ô Samuca, e com relação à janela, tá prestes a se abrir aí de novo, e a gente tem a situação aí do Wallace, do Marquinhos, como é que tá a situação desses jogadores? Temos alguma novidade aí pra eles, pensando em janela de transferências? Então, ontem a gente tinha comentado sobre a situação de alguns atletas, né? Eu tive uma informação, porque a questão do Wallace, por exemplo, não sei se o Grêmio vai fazer alguma oferta, viu? Eu tô com o pé atrás nessa história aí. E sobre o Marquinhos, o Cruzeiro vem conversando com o Arsenal, porque no contrato do atleta, né, foram 2 obrigações de compra. Uma até o meio do ano, atingiu determinado número de jogos, já compra. Outra até o final do ano. Então o Cruzeiro vem conversando com o Arsenal no sentido de o Leonardo Jardim gosta do atleta, mas não ao ponto de já colocá-lo nos jogos para ter que comprá-lo imediatamente. Quer avaliar mais. E por isso o Cruzeiro tenta aí retirar essa cláusula do meio do ano para deixar somente do final do ano um determinado número de jogos. Aí o Cruzeiro entende, o Leonardo Jardim, né, melhor dizendo, entende que é uma situação justa. E aí vamos aguardar. Por enquanto não tem definição. E com isso, domingo vai ser mais um jogo, provavelmente, que ele fica fora aí do banco de reservas. O Cruzeiro jogou só na quarta-feira, hoje já vai ter aí todo mundo à disposição no campo. E acho que não tem nem o que esconder, né? Seria uma surpresa muito grande se o Leonardo Jardim fizesse alguma alteração mais significativa aí, pensando no duelo de domingo, né? Porque é uma base que o torcedor já vem até decorando, né? Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Gabigol, apesar de ser aí o artilheiro do Cruzeiro na temporada, né, e fez bons jogos recentemente, mas não tem como, né? Hoje o que o Cruzeiro vem jogando com essa base aí que eu falei, não dá pra se pensar em alteração. Pelo menos é o que eu imagino aí, vocês podem falar com mais propriedade, né? Bora falar do Cruzeirão, porque no domingo tem o clássico contra o Atlético, jogo às 8h30 da noite. Isso mesmo, o horário do jogo é esse. O Cruzeiro segue aí a sua preparação e só a vitória interessa para que a Raposa permaneça no G4 do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vai contar com a força do seu melhor e principal jogador, a sua torcida. Mais de 60 mil torcedores do Cruzeiro vão estar presentes no Mineirão para empurrar a Raposa aí em busca desses 3 pontos que serão fundamentais para o Cruzeiro na sequência aí do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro voltou aos treinos ontem, né, após a vitória aí para cima do Palestino. Os jogadores que foram titulares, atividades regenerativas, os demais, atividades técnicas em campo. Agora pela manhã, o técnico Leonardo Jardim vai comandar mais uma atividade na Toca, né? Essa atividade que ele vai definir os 11 titulares para domingo. Então, todo mundo no campo treinando com bola, mas a gente sabe que não tem mistério, né? O Cruzeiro que já tem a base, já tem os 11 titulares com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno e Lucas Vidalba e o Kaique na lateral esquerda. A meiuca do Cruzeiro tem o Lucas Romero, tem o Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e lá na frente Wanderson e Caio Jorge. Esse o Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim para poder encarar o Atlético aí no domingo. Ô Capitão, não devemos ou não
teremos, acredito eu, nenhuma surpresa para esse final de semana em relação a time, a escalação do Cruzeiro. Chegou ao ponto de termos um time que a gente sabe 1-11 de cor, né? Seria uma grande surpresa ter uma surpresa, Vinícius Gris. Todo mundo sabe, assim. Quer dizer, todo mundo sabe, mas a expectativa é que seja Cássio, Fagner, Fabrício, Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Esse é o time do Cruzeiro. Hoje, se você sair ali na Praça 7 perguntando para um torcedor do Cruzeiro que acompanha qual é o time titular, ele vai citar isso. Um ou outro vai tentar escalar aí o próprio Gabigol, mas dito e o que fez o Matheus Pereira na última rodada... Até pode ter uma mudança no seu time preferido. Exatamente. Mas o time titular, todo mundo sabe que é esse aí, né? Não tem jeito, né? E como a gente até falou ontem, né? A surpresa de Vidalba, Romero e Christian entrarem em campo contra a equipe do Palestino é pra continuar a sequência deles, né? Pra manter o ritmo dos caras. Tanto que eles foram substituídos ainda na partida. Então, acho que esse é o time, acredito que será esse o time. E se tem uma coisa que o professor Jardim faz muito bem, é manter a motivação de todo mundo, né? E eu vejo o Cruzeiro hoje bastante motivado para esse clássico, como há muito tempo talvez eu não vejo, viu? Se olhássemos, né? Se pegássemos no início do ano e falássemos quem vai ser titular do Cruzeiro, desse time aí, nós cravaríamos Cássio, Fabrício, Bruno e Matheus Pereira somente. Como é que o futebol, o quanto o futebol é dinâmico? Porque Fagner era o William, o Vidalba era o Jonathan Jesus, Kaique ali era o Marlon. Como é que as coisas mudam? O Wallace tinha uma expectativa muito grande. O Kaique até acho que ia ter gente que ia apostar nele. O Marlon terminou muito mal ano passado. Apostar, mas era um meia-meio. Sim, era um meia-meio. No programa era meia-meio, por exemplo. Meia-meio e olhe lá. Então assim, que a gente cravaria, mas quase com unanimidade. Alguns também poderiam cravar o Romero e não o Wallace, porque terminou a temporada como titular. É um jogador que o torcedor gosta, mas de fato... Os mais unânimes, ou perto da unanimidade, seria Fabrício, Bruno, Cássio e Matheus Pereira. O Christian seria um jogador de recomposição. O Wanderson chegou depois e mesmo assim... estava, mesmo se tivesse sido contratado em dezembro, ninguém ia apostar nele como titular. O Caio Jorge era um reserva do Gabigol, a princípio. A ideia de jogo era essa. Então, Dudu no lugar do Wanderson. As coisas, como é que o futebol muda tão rápido, né? Marquinhos e Bolaço poderiam aparecer nesse time titular. E hoje tem um time mudado e encaixado. Esse é o grande ponto. O Cruzeiro hoje é um time... um dos mais equilibrados do Campeonato Brasileiro, se a gente considerar os últimos 5 jogos. O campeonato já está com 8 rodadas, mas se a gente pegar os últimos 5 jogos, o Cruzeiro hoje é um time que nós sabemos o time titular, nós e os treinadores adversários sabem como o Cruzeiro joga, tem se defendido bem e tem conseguido criar. Em algum momento, o Cruzeiro era um time que começou a competir e começou a se defender bem, mas criava muito pouco. Mas se a gente pegar o recorte aí dos últimos 3 jogos, desde o Flamengo para cá, ou do Bahia, que oscilou depois do Bahia um pouco, mas principalmente depois do Flamengo, o time começou a também criar oportunidades, a ter mais lucidez no ataque. Hoje é um time que tem sofrido poucos gols e tem feito muitos gols. Eu vou até pegar esse levantamento aqui rapidinho. Se não me engano, nos últimos 6 jogos, o Cruzeiro tomou apenas 3 gols e fez mais de 10 gols. Então é um time que a gente vê que existe um equilíbrio nesse time do Cruzeiro, que o Jardim, com todas essas alterações, o time vem jogando bem. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.